Você sabia que existe mais de 7 tipos de projetos diferentes para se construir redes óticas FTTH e que existe uma sequência lógica para a gente fazer cada tipo de projeto? Se a gente pular algumas etapas, talvez você vai fazer o projeto errado e isso pode causar prejuízo de dinheiro na hora de construir a sua rede FTTH. Nesse vídeo eu vou te explicar os tipos de projetos FTTH que existem e em que momento que a gente deve fazer cada tipo de projeto para a gente não desperdiçar dinheiro e construir uma rede ótica mais barata e de sucesso. Bom, eu falei que existem 7 tipos de projetos diferentes. Na verdade, pode existir até mais, porque algumas empresas, algumas consultorias acabam criando metodologias diferentes. Então, eu vou te explicar um pouquinho sobre cada tipo de projeto e em que momento que ele se encaixa, em que momento que a gente deve fazer cada um desses tipos de projeto. Eu costumo falar que na hora de se construir uma rede ótica, na hora de desenvolver um projeto, esses projetos que existem, esses 7 tipos de projetos que existem, eles são divididos em 3 etapas diferentes, que é a etapa de planejamento da rede, que é o momento que nós vamos decidir que rede que a gente vai construir, qual o tamanho da rede, que splitters que a gente vai construir, se a gente vai usar um cabo de 6 vias, de 12 vias. A gente tem a etapa de planejamento, nós vamos ter uma etapa posterior à etapa de planejamento, que é a parte de execução. Então nós vamos ter alguns tipos de projetos executivos para a gente encaminhar para as empresas que vão construir a nossa rede, ou se for a nossa equipe, para dar para a nossa equipe construir esse projeto. E nós vamos ter a parte de autorização na concessionária, que é a parte legal, que é o único projeto que é obrigatório a gente fazer. Os outros 2 são projetos organizacionais, que são importantíssimos a gente fazer, mas por lei não são obrigatórios, tá? Então, basicamente, a gente tem esses 3 grupos, grandes grupos de projetos, e dentro deles existem vários tipos de projetos diferentes. Então, se nós formos fazer uma análise dos projetos, nós vamos chegar mais ou menos nesse mapinha que eu montei aqui para vocês, tá? Então, nós vamos ter aqui os projetos de planejamento, a etapa de planejamento na nossa rede, nós vamos ter a etapa de execução da nossa rede e nós vamos ter a etapa do projeto concessionário. O que consiste cada uma dessas etapas? Aqui na etapa de planejamento é antes de a gente fazer a construção de uma rede ótica. Essa etapa é a primeira de todas, não tem como a gente iniciar uma rede FTTH sem passar por essa etapa. É muito comum a gente ver empresas que compram OLT, que compram cabos, que fazem estoques de cabos de 48 vias, 72 vias, 36 vias e não sabem o que vão fazer na hora de construir. Então eu já vi várias empresas falando assim, vou passar um cabo de 48 vias na minha avenida ou na rua tal e depois eu vejo o que eu faço. Essa maneira não é a maneira ideal da gente fazer a construção, porque a gente tem que fazer um planejamento dessa rede antes, porque senão o que pode acontecer? A gente pode comprar um cabo com muitas vias e acabar desperdiçando dinheiro, ou a gente pode fazer o contrário, comprar um cabo de poucas vias e acabar faltando via e ter que lançar um cabo novo. É muito comum também acontecer de a gente lançar o cabo e posteriormente não conseguir colocar caixas porque a gente não preveu as sobras que deveriam ter em cada etapa, tá? E no projeto de planejamento também, ele vai vir antes do projeto concessionário, que é o projeto que a gente vai fazer pedido para a concessionária elétrica liberar a autorização dos postes, tá? Então, sempre quando a gente falar em início de uma rede ótica FTTH, o primeiro projeto que a gente tem que criar é o projeto de planejamento dessa rede. O que consiste um projeto de planejamento? Consiste em ter um anteprojeto ou uma pesquisa da região onde a gente vai construir. Então nessa etapa a gente vai descobrir quantas residências tem, qual que é o perfil dessas residências, qual que é a renda per capita que elas têm. E nesse momento a gente vai descobrir qual o tamanho do nosso projeto. Se nós vamos construir um projeto para 30% dessas residências, 50% ou 100%, tá? Então essa é um dos subprojetos que a gente vai ter dentro da etapa de planejamento. Nós vamos ter o pré-projeto. O pré-projeto seria o dimensionamento desse projeto, quantos splitters nós vamos usar,
quais tipos de splitters que a gente vai utilizar, se vai ser balanceado ou se vai ser desbalanceado, tá? E nós vamos ter o planejamento financeiro, que é importantíssimo. Não tem como a gente construir uma rede ótica sem fazer um planejamento financeiro. Então, nessa etapa aqui, nós vamos descobrir o custo do projeto e nós vamos ver se cabe no nosso bolso. Se não couber no nosso bolso, o que a gente faz para caber no nosso bolso? Então, nessa etapa de planejamento, a gente não tem só um projeto técnico, a gente não vai ter somente engenheiros desenhando esse projeto. A gente tem que ter uma análise estratégica, porque substituições de equipamentos podem ocorrer aqui para a gente diminuir o custo desse projeto, para aumentar o custo ou fatiar ele por fases para caber no nosso bolso. Então, geralmente a gente vai fazer esse projeto para saber que materiais comprar e fazer ele caber no nosso bolso, tá? Depois que a gente tiver esse projeto pronto, algumas empresas vendem separadamente esses projetos e outras empresas vendem um combo inteiro, tá? Elas fazem um combo, projeto de planejamento, no qual tem todos esses planejamentos dentro do projeto. Depois que a gente tem o nosso projeto de planejamento, que vai dizer onde as caixas vão ficar, quais são os splitters, que tipo de cabo, etc e tal, né? E aqui a gente vai fazer vários testes, a gente vai fazer várias análises para ver qual que fica o melhor custo-benefício para a gente vai ter que passar para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Pedir autorização na concessionária elétrica para ela liberar legalmente a utilização desses postes e depois que a gente pedir a autorização, né, depois que a gente solicitar a autorização e a gente receber a autorização, a gente vai para a parte de execução desse projeto. Ou seja, a gente contrata um projeto concessionário para pedir a autorização para a utilização dos postes. E o projeto concessionário vai ser desenhado em cima do projeto de planejamento, tá? E isso é uma coisa que muitas vezes não acontece. Muita gente contrata primeiro o projeto concessionário e depois faz o projeto de planejamento. E aqui pode dar divergências, porque se a gente fizer o projeto concessionário sem ter planejado ele antes, a gente pode falar que a fibra vai passar num lugar e na hora de planejar a gente pode ver que seria melhor passar por um outro caminho. Então sempre que a gente passar essa etapa, a gente pode estar desperdiçando dinheiro, né, com equipamentos errados ou com rotas erradas, tá? Então primeiro a gente vai fazer o projeto de planejamento, depois a gente vai fazer o projeto concessionário para ganhar a autorização para fazer a instalação dessa rede. E por último a gente vai ter que construir essa rede, fazer a construção dessa rede. E nesse momento vai chegar a hora de a gente fazer o projeto executivo. O que é o projeto executivo? Ele basicamente é o projeto de planejamento estruturado de uma forma que uma equipe externa, que um técnico, que um cabista externo entenda esse projeto. Então nós vamos ter aqui o projeto de lançamento desenhado, ele vai receber pranchetas, né, uma folha dizendo qual é o caminho que a fibra tem que percorrer, por que postes que ela vai percorrer e qual fibra que vai ser utilizado. E nesse projeto de planejamento vai estar as reservas técnicas, falando aonde que está as reservas técnicas desse projeto. E ele vai ter um diagrama de emendas também, tá? Vai ter uma outra parte desse projeto que vai ter os diagramas de emendas, que vai mostrar para quem está executando essa rede como que essas emendas vão ser feitas, que fibra que vai ser ligado aonde, como a gente vai trabalhar essa instalação, essa fusão das fibras ópticas. E por último a gente tem o que a gente chama de as-build, que seria a documentação dessa rede. Por quê? Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Pode ser que a gente planejou, estruturou e na hora de fazer a construção a gente teve que fazer algum tipo de desvio ou alguma coisa diferente. E o as-build seria a documentação dessa rede do projeto executivo. Bom, entendendo os tipos de projetos que a gente tem que entender um pouquinho agora como que eles são feitos, que equipamentos, né, que softwares que a gente vai utilizar para desenhar esses projetos. O software que a gente vai utilizar para o projeto concessionário, na sua grande maioria, as concessionárias solicitam tudo em CAD, então a gente vai ter que ter uma documentação em AutoCAD. O planejamento da rede, na sua maioria das vezes, não é feito em AutoCAD, porque nesse momento a gente está planejando, a gente está decidindo, a gente vai fazer muitas alterações. Então é muito utilizado o Google Earth ou até mesmo pranchetas para desenhar na mão o planejamento dessa rede, tá? Mas é muito utilizado na hora do projeto de planejamento o Google Earth ou alguns softwares online também que a gente pode utilizar.
E o projeto executivo, há algumas variantes. Tem algumas empresas que trabalham somente com AutoCAD, tá? Que eu particularmente não acho necessário, que tem que ser AutoCAD. Eu acredito que quanto mais fácil seja para o técnico externo entender aquele software, é o que vai dizer se o projeto está bom ou não, mas muita gente utiliza AutoCAD, mas também tem algumas empresas que estão começando a utilizar alguns projetos diferenciados, como o Microsoft Visio, tem algumas empresas que trabalham até com planilha de Excel, eu não gosto muito porque ela é meio complicada de ler. Essa parte do projeto executivo, algumas empresas alguns ISPs acabam não fazendo, tá? Por quê? Porque um projeto de planejamento bem feito, bem desenhado, a gente consegue ter uma leitura muito bem feita desse projeto. Então eu conheço várias empresas, provedores que trabalham com equipes internas próprias, que eles acabam fazendo o projeto de planejamento e o projeto concessionário. E acabam estruturando nesse projeto de planejamento um diagrama de emendas dentro do próprio projeto de planejamento ou num software que eles compram para fazer a documentação da rede, como o MKNetMaps, o GeoGrids, o Tomodat. A gente tem alguns softwares para fazer a documentação dessa rede, tá? Então, o projeto executivo, se a gente for contratar uma empreiteira para construir a nossa rede, vai ser necessário a gente ter, porque as empreiteiras já estão acostumadas a trabalhar com essa parte de projetos executivos, eles vão solicitar para vocês um projeto executivo. Se a gente fazer uma analogia desses projetos, talvez fique um pouquinho mais fácil de a gente entender. Aqui no projeto de planejamento seria como um projeto arquitetônico, seria como a estrutura da casa. A gente está fazendo uma estrutura de uma casa, seria o projeto arquitetônico. O projeto executivo é a parte de como a gente vai passar os fios, por onde a gente vai passar os fios, seria aquele projeto elétrico, aquele projeto mais detalhado que a gente vai ter, tá? E o projeto concessionário seria o que a gente vai encaminhar lá, a planta baixa que a gente vai encaminhar para a prefeitura para conseguir a autorização daquela escritura, beleza? Bom pessoal, esses aqui são os projetos, a maioria dos projetos que a gente utiliza, e a ideia desse vídeo é ajudar vocês a não se perder, porque tem muita gente que fala comigo, professor, tô vendo um projeto com fulano de tal, mas eu não sei se tem isso, não sei se tem aquilo, eu contratei um projeto concessionário e não veio isso, não veio os splitters, não veio as caixas, tá certo, tá errado. Então a ideia desse vídeo era ajudar, mostrar um pouco mais a fundo que projetos que existem no mundo FTTH e quando a gente aplica cada um deles. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou, se tem alguma outra dúvida que a gente vai responder na medida do possível. Valeu, a gente se vê online e até a próxima.